Olá, olá! Tá começando mais um episódio do podcast Médico para Paciente. Fala, Luiz, beleza? Beleza, beleza. E hoje com a temática, eu estava ansioso em trazer uma temática interessante, fisioterapia. E o título vai ser o combinado. Tem um fisioterapeuta para chamar de seu. Isso quem já passou em consultas comigo, reforço que dois profissionais fazem a diferença no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas. É o psicólogo e o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta hoje, eu consigo compreender que ele consegue modificar a forma com que o paciente lida com a qualidade de vida quando estamos falando de dor. Mas o nosso objetivo hoje no podcast é mostrar que a fisioterapia é muito mais do que aquele cuidado de doenças osteomusculares, dor, muito mais que isso. O fisioterapeuta ele atuou muito fortemente dentro da Covid, já atuava nas UTIs respiratórias. O fisioterapeuta atua nos pacientes com reabilitação neurológica, atua nos pacientes pós-operatórios de cirurgia torácica, cirurgia abdominal, bariátrica. Então veja como o fisioterapeuta é importante no seu dia a dia. E falar sobre essa especialidade, sobre como ele atua e as dicas de como a gente pode melhorar nossa qualidade de vida nessas diversas doenças, esse é hoje o nosso objetivo. E para hoje, temos um convidado super especial, João Paulo, fisioterapeuta. Ele tem uma atuação bem interessante na parte desportiva, mas vai trazer aí, com toda a riqueza de detalhes, esse mundo da fisioterapia e como ele atua. Muito obrigado, João Paulo, pela presença hoje e agradecemos desde já. Eu que agradeço o convite. Espero que seja uma conversa legal e esclarecedora. Show de bola. Um ponto que eu já queria trazer aqui. Copa do Mundo perdemos, infelizmente, mas a gente viu na internet como uma atuação brilhante do fisioterapeuta permitiu o nosso melhor jogador ter uma lesão aguda e voltar ao time. Me fala, no caso de Neymar, que teve a torção no tornozelo, que teve a lesão, já tinha lesões prévias, de maneira geral, no mundo desportivo. Como é a atuação do fisioterapeuta nessa fase aguda? De que maneira o fisioterapeuta pode atuar e fazer a diferença nessa rápida recuperação que tivemos com o Neymar e outros jogadores? Geralmente, lesão aguda no esporte, né, existem alguns protocolos que a gente segue. Né, o pessoal tem uma evolução dos protocolos, onde começou com o Rice, que era repouso, gelo, compressão e elevação. Aí depois evoluiu para o Price, que era proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. E hoje a gente tem o Police, a gente chama de, ao invés de ter repouso, a gente usa carga otimizada, que a gente sabe que entre repouso e o mínimo de movimento sempre vai ser mais eficaz do que um repouso total, né? Então, o que aconteceu com o Neymar foi, ele teve uma lesão aguda, né? uma entorse e inversão de tornozelo. Com certeza ele teve uma lesão de ligamento, né? E a equipe de fisioterapia, eu acho que nas primeiras 24, 48 horas, tanto que ele nem jogou o segundo jogo, nem jogou o terceiro jogo, né? Deu tempo de recuperar nessa parte aguda. E como ele é atleta, né, ele tem toda uma questão de memória muscular, a reabilitação e a recuperação de um atleta é bem mais rápida, né? Então, foi-se preservado, respeitou o processo de cicatrização, né, a fase aguda, as 24 horas iniciais, para ter a fase inflamatória, formação de coágulo, né? A gente sabe que aquele ligamento ele vai cicatrizar, mas aí teve todo esse cuidado, a imobilização também que foi feita com bandagem rígida, né, a famosa botinha, né, que ajuda a dar mais estabilidade no tornozelo, né? E como ele já tem essas lesões, a probabilidade de ele ter um ligamento mais, como é que eu posso dizer, mais frouxo, isso acaba ajudando, porque quando ele faz um movimento em amplitude aumentada, ele não tem uma lesão que uma pessoa que está tendo aquela lesão pela primeira vez vai ter. Um atleta de fim de semana podia romper, com certeza, comparado a ele que poderia ser só uma distensão, uma tração do tendão, entendeu? Exatamente. Boa. Então, eu acho que eles se respeitam essa questão do protocolo da lesão inicial, né, do quadro agudo. E aí, posteriormente, vem todo um trabalho de propriocepção funcional, né, a questão de você reproduzir o gesto motor, que aí é preparar o corpo já para a atuação em campo, né? Isso é um ponto importante que todo fisioterapeuta traz e a gente reforça também nas consultas médicas. A cinesiofobia, o medo do movimento, né? Veja que em nenhum momento a gente orienta nenhuma crise aguda de coluna, nenhuma lesão aguda, o repouso
completo, a não ser fraturas, que então tem que estar mobilizado, lesões osteotendinas, lesões musculares, eu evito o repouso completo, a paralisação completa. Claro, a otimização analgésica, junto com o médico especialista em dor, melhorar a dor para permitir a manipulação, para permitir o trabalho fisioterápico é fundamental. Daí a parceria tem que ser otimizada. Mas essa cinesiofobia, esse medo do movimento é algo que a gente tem que desconstruir, né? Muitos pacientes evitam se mover, infelizmente, por orientações vindas de outros profissionais erradas, que encorajam, não, use a cinta para não se mexer tanto. Não, cuidado, quando fosse apanhar algo no chão, apanhe de maneira tal. Isso tudo gera contratura muscular e só aumenta a cascata de dor. Exatamente. É a questão do... Existe uma lei chamada Lei de Wolff, né? Que ela é muito citada na questão de você ter uma fratura. Para que uma linha de fratura aconteça, você tem que mostrar para o organismo, para o corpo, qual é a direção do movimento. Então, para que você não tenha uma cicatrização de forma desorganizada, então, o mínimo movimento controlado dentro dos limites, sem aumentar a lesão, é muito mais eficaz do que a ausência do movimento. Tá? Então, de vez em quando chegam uns pacientes para a gente dizendo assim, é porque foi me prescrito repouso, né? Então, a gente, assim, fuja de algum colega que prescreva repouso, né? Porque o repouso ele é muito mais danoso do que o mínimo movimento controlado, né? Então, assim, até o próprio movimento a gente vai ver que, fisiologicamente falando, você vai ter estímulo dos mecanorreceptores que vai atuar lá na comporta da dor, né? Então, os estímulos nociceptores não vão chegar como deveriam chegar se você tá parado. Eu digo aos meus alunos assim, que lá na faculdade a gente dá aula de recursos terapêuticos manuais. E um dos recursos é massagem. Aí o pessoal, né, eu brinco logo assim, eu digo assim, pessoal, quem nunca disse que quando, tô fazendo fisioterapia, aí sempre tem aquele familiar inconveniente, vai assim, faz uma massagem aqui, e aí a galera faz, eu não sou massagista, né? Tenha calma. A massagem é um recurso muito importante e muito potente. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que, eu digo até a eles assim, quando a gente leva uma pancada, o que é que a gente faz? Depois de falar o palavrão, né? Que tem o palavrão, né? E ajuda a diminuir a dor, você alisa a região que está doendo. Por que você alisa? Aí eu vou explicar a questão dos mecanorreceptores, que é a questão da comporta da dor, né? Aí, então, imagina se você está parado, você não está estimulando o mecanorreceptor, o nível de dor do paciente vai ser bem maior do que aquele que se movimenta, né? Agora, deixando claro que é um movimento controlado. Não vai ser um movimento amplo dentro da lesão que possa causar lesão no paciente, entendeu? Pessoal, a gente está falando bastante de esporte, sobre lesão, tudo isso porque o João Paulo foi fisioterapeuta da equipe de basquete da Unifacis, então a gente está explorando bastante. Mas, por exemplo, uma pessoa que não é atleta, um atleta de fim de semana, ele sofre uma contusão. A primeira coisa que ele tem que fazer é imobilizar, colocar gelo, compressa quente, o que ele tem que fazer? Então, é aquela coisa, ele tem que saber que numa lesão aguda, né, ele inicialmente, nas primeiras 24 horas, seria interessante ele fazer um gelo e imobilizar para que o organismo ele não aumente essa lesão e que você dê tempo para que a fase inflamatória aconteça, porque precisa a fase inflamatória acontecer para que o resto da cicatrização aconteça. Então, geralmente, as primeiras 24 horas vai ser aquele protocolo que a gente falou, de proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. Neymar até botou uma foto com uma manta pneumática, né? Que aquilo ali, ela comprime, e tem umas que são mais avançadas, que além de comprimir, dentro dela tem um circuito onde circula água fria. Então, você tem a compressão, a proteção e o gelo. Já no próprio aparelho. Mas o cara joga bola lá no Amigão. O que é que ele vai fazer quando chegar em casa? Ele vai botar um balde com gelo, vai botar a região que ele lesionou dentro e instintivamente ele vai proteger, ele não vai conseguir mexer, até porque o edema ele ajuda a limitar esse movimento, né? Então, agora uma coisa que o pessoal faz muito, que é tipo, passadas as 24 horas, lá para as 48 horas... o pessoal ainda continua colocando gelo, né?
Só que, assim, não é interessante, a passar das primeiras 48 horas, vamos dar as 48 horas, você continuar fazendo gelo. Por quê? Porque você vai desacelerar o processo de cicatrização, o processo inflamatório. Então, aquilo ali dificulta, né? Então, a gente sempre fala assim, passa as primeiras 48 horas, começa a fazer compressa morna, já começa a fazer um movimento, aí ele vai começar e vai ver que vai melhorar, que vai evoluir, entendeu? E instintivamente ele vai voltando a fazer o movimento. Vocês chegaram a comentar sobre essa questão de levar a pancada e fazer a massagem. Por que que quando a gente faz a massagem, melhora? Porque na nossa pele existe terminações nervosas. Existem as terminações nervosas livres que vão conduzir o impulso de dor e existem os mecanoceptores, né? Então, os mecanoceptores são fibras mais grossas, mielinizadas, de condução rápida, que vão competir com essas fibras que vão conduzir a dor. Então, enquanto a fibra que conduz a dor, ela conduz de forma mais lenta, graças a Deus, essa outra conduz de forma mais rápida. E esses impulsos, eles vão todos para um lugar na medula, né, na substância gelatinosa, no corno posterior da medula. E lá, a partir dali, que vai subir para o cérebro e a gente vai codificar o que é dor, o quanto de dor. Então, imagina que quando a dor chega nesse local, ela já está cheia de gente lá. Então, poucas pessoas que carregam a dor vão poder entrar nessa substância. Então, a sensação de dor diminui. Por isso que quando você alisa, você estimula os mecanoceptores e isso vai competir com os nociceptores. Você tem a sensação de que a dor diminuiu. Por isso que as pessoas, quando elas fazem massagem, seja por motivo de tratamento ou por motivo de recreação, desestressar, elas relatam um bem-estar, porque você tem essa questão de liberação, você tem uma diminuição da sensação de dor no paciente, entendeu? Sim, isso é importante porque, né, essa teoria aí do portão é exatamente isso. Eu tenho um portão e só um deles passa. Aquele que chega primeiro passa mais rápido. Então a massagem, a manipulação, ela tem a velocidade mais rápida, então chega mais rápida nessa região e passa mais rápido, passando melhora a dor. Mas claro, então eu vou fazer massagem, minha dor passa. Veja que a dor a gente tem que entender que é muito mais complexo, né? Não é apenas esse caminho linear e reto que conduz à dor. Existem diversos mecanismos multifatoriais que geram dor. Um deles é esse acompanhamento que o fisioterapeuta faz com a manipulação. Mas aí eu trago outras ideias. Além da manipulação, massagem, o acompanhamento do fisioterapeuta com relação a alguns tipos de exercícios que são tão falados aqui. RPG, TENS, Pilates. Fala um pouquinho pra gente quais são os momentos ideais do paciente utilizar essas modalidades fisioterápicas. Certo. No caso, a questão do exercício terapêutico, que a gente chama, né? A gente vai ver que tem sempre uma sequência que eu falo para os meus alunos. Se você quer saber como você vai tratar um paciente, pensa que você tem que, primeiro, tirar a dor do paciente, segundo, recuperar o movimento do paciente, terceiro, fortalecer o paciente, dar potência muscular, e o quarto seria a questão de propriocepção e o exercício funcional. Então, a gente vai ver que o próprio exercício em si ajuda tanto no fortalecimento da musculatura, para estabilizar as articulações, para melhorar o movimento, para a pessoa poder voltar a fazer o que fazia antes sem ônus, né? Como também ajuda na questão da dor, porque vai ter a liberação de endorfina, né? E a questão da sensação de bem-estar, a pessoa vai perceber que o exercício ajuda até na questão da percepção da dor, né? Então, existem vários tipos de exercícios terapêuticos, né? O RPG, o Pilates, existe também o CrossFit, que o pessoal fala muito, a própria musculação, né? Então, eu acho que aí varia muito com a fase de que cada paciente está, né? Assim, o RPG, ele é uma conduta mais focada na questão da melhora da plasticidade do músculo, né? Aquelas pessoas que têm alterações posturais severas, que podem estar causando desconforto e, consequentemente, dor, o interessante seria começar a fazer isso aí para ter uma consciência corporal maior. E como o RPG trabalha com posturas estáticas prolongadas, isso causa uma plasticidade no músculo, ou seja, o músculo ele aumenta de tamanho e a pessoa começa a ter uma melhora na amplitude de movimento, e o que acaba diminuindo a dor do paciente.
uma evolução para o RPG seria um Pilates, né? Onde o Pilates são exercícios onde a gente vai utilizar cargas não tão altas como numa academia, numa musculação, mas é um exercício resistido, onde a gente vai ter mais a questão do foco do fortalecimento da musculatura, do que o pessoal chama de core, né, que é a musculatura central, né, o abdômen, glúteo, assoalho pélvico, né, a musculatura da coluna. Então, assim, eu acho que não é que seja um melhor do que o outro, eu acho que são pacientes específicos em momentos específicos para cada um desses, entendeu? E assim, o Pilates, e os estudos científicos têm mostrado que é um excelente exercício para a questão de pessoas com alteração na coluna, né? Como preventivo para progressão de doença. Preventivo e terapêutico. Tirar de crise e prevenir pioras de crise, né? Novas crises. Pilates realmente é um dos exercícios que a gente estimula muito nos pacientes. O movimento ele é um remédio, né? O próprio movimento ele vai fazer com que o seu corpo ele libere substâncias que vai melhorar a dor, melhorar o bem-estar, né? Exatamente. Porque quando a gente está falando em dor lombar, a gente tem que entender que diversas estruturas podem causar dor na coluna. Eu tenho músculo, tenho osso, tenho nervo, tenho disco. E isso tudo eu preciso, primeiro, claro, de uma avaliação médica, que a gente dá alguns diagnósticos. Segundo, uma avaliação fisioterápica, em que a primeira consulta, na maioria das vezes, é uma avaliação, uma conversa, uma anamnese, um exame físico, para você entender qual é o diagnóstico fisioterápico e bolar uma proposta. Aí vem a grande pergunta, que planos de saúde, infelizmente... Sai uma lei dizendo que não exige, né? A gente colocar o número de sessões. Mas, infelizmente, a maioria dos planos ainda quer fazer essa exigência. Quer que o médico dite o número de consultas, o número de atendimentos fisioterápicos, o que é um absurdo, né? O fisioterapeuta é totalmente independente para definir isso. Aí eu queria saber, existe receita de bolo para o paciente? 20 sessões vai dar certo. Como é que é o racional nesses pacientes quando chegam no seu consultório que tem uma dor lombar, por exemplo, e procuram um fisioterapeuta? Eu digo que não existe uma receita de bolo. Existem protocolos, né, que são validados por sociedades, né? A gente tem a Sociedade de Fisioterapia Esportiva, a Sociedade de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Neurofuncional, que mostram um caminho que você pode seguir, que vai ser bastante eficaz. Mas eu sempre falo que existe uma questão chamada paciente, né? Se a gente for falar em lombalgia, né? Existe a escola americana, acho que é de ortopedia, eu acho. Ela classifica a lombalgia em 5 tipos. E para cada tipo dessa, existe um tratamento ouro. Tá? Então, é aquela coisa, eu posso ter 2 pacientes com lombalgia fazendo o mesmo tratamento, um vai melhorar, o outro não vai melhorar. Será que é porque o tratamento... o paciente que não está respondendo ao tratamento, é o tratamento que não está específico para aquela lombalgia. Então, assim, é importantíssimo o fisioterapeuta realizar essa anamnese, né? Porque a gente, como eu vi uma postagem sua no Instagram, a coluna é uma região riquíssima em fonte de dor, né? Você tem nervo, faceta, disco, as articulações, né? A uncoartrose, né? E tudo mais. Então, assim, eu gosto muito de falar que Dr. James Sirix, ele era um ortopedista inglês. Ele ficava muito transtornado porque ele não percebia um exame clínico simples que a gente pudesse aplicar, que a gente pudesse identificar a causa da dor do paciente. E ele sempre dizia o seguinte: toda dor tem uma origem, cabe ao profissional identificá-la e tratá-la. Então, eu acho que não existe receita de bolo. Eu posso ter 2 pacientes com a mesma sintomatologia, só que a origem de cada uma delas vai ser diferente, e aí eu vou ter que vou ter que ter uma abordagem diferente para cada um. Não adianta eu fazer a questão de, infelizmente, alguns planos de saúde pagam uma miséria, né? E a gente, e muitos colegas que atuam com um plano de saúde, para que não tenham prejuízo, acaba atendendo 2, 3 ao mesmo tempo, cria grupos, aonde você vai ver que... Repete a mesma atividade. Repete a mesma atividade, uns vão melhorar, outros não vão melhorar. Exato. Não faz tratamento personalizado. Exatamente. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. A especificidade. Beleza.
Mudando um outro ponto, é importante salientar que assim, ficar muito tempo parado e experimenta ficar um dia inteiro, esse dia eu vou tirar para ficar deitado. No final do dia você não sente que o corpo tá meio travado, né? O negócio é... Aquele dia que você... Então hoje eu posso dormir até tarde, você é acostumado a acordar às 5 horas da manhã, acordar às 10, você já acorda quebrado. Parece que o corpo vai ficando mais cansado. É aquele dia que você falou que eu quero ficar deitado o dia inteiro. Aí você vai chegar no final do dia cansado ainda, porque o corpo não foi acostumado a ficar deitado, a ficar parado o tempo inteiro, né? Então, puxando essa temática, qual que é a importância da fisioterapia em pacientes que estão internados por muito tempo? Por exemplo, a gente está vendo agora o Pelé, tá internado já tem muito tempo, e agora mostraram o Pelé fazendo um monte de exercício físico. A gente, que é da parte médica, a gente sabe que o que o Pelé estava fazendo era fisioterapia, né? A fisioterapia motora. E muita gente falando, nossa, o Pelé já está fazendo até academia, tá super bem. Na verdade, a gente sabe que o Pelé tem uma doença grave, terminal, mas que o bem-estar dele está sendo otimizado com a fisioterapia. Qual que é a importância da fisioterapia motora no paciente que está internado? É a questão de você manter a saúde muscular, articular, óssea, né? Porque existe a chamada lei do desuso, né? Então, quando a gente fala em exercícios terapêuticos, a gente fala alguns princípios, e um deles é o uso e o desuso. Se você não utiliza uma estrutura, o corpo ele é inteligente, ele não vai trabalhar gastando mais do que ele precisa. Então, se você tem um paciente que está acamado, aonde ele não está usando aquela musculatura como deveria, a tendência é que para aquela região ele comece a diminuir aporte sanguíneo, ele começa a diminuir o tamanho de fibra muscular, a quantidade de líquido sinovial, a própria densidade mineral óssea vai diminuindo, então a pessoa começa a desenvolver osteoporose, osteopenia, né? Então, a questão do exercício no paciente em leito é para manter a máquina funcionando, né? Até porque quando ele sai do leito, ele vai precisar ter força para andar, para se sentar, para que ele continue fazendo a reabilitação com exercícios mais avançados, mais, como é que eu posso dizer, mais pesados, para que ele siga na evolução dele. Então, é aquela coisa, entre não se movimentar e movimentar o mínimo possível, movimente-se o mínimo possível, porque o teu corpo ele vai entender que ele precisa manter aquela carga energética, aquela demanda de nutrição para aqueles tecidos, para que eles se mantenham saudáveis, né? É basicamente isso, né? Você acaba também a questão cardiorrespiratória, né? Porque você mantém a perfusão do pulmão, você mantém a expansibilidade pulmonar, as trocas gasosas, né? Você não vai ter as atelectasias que podem vir por causa do leito em si, entendeu? Então, é aquela coisa, tem toda uma cascata de eventos que uma simples movimentação passiva você faz num leito de um paciente, você está evitando N consequências danosas para o paciente. De vez em quando eu brinco assim, que um dos exercícios que a gente aprende, o mais simples, o mais básico, é a mobilização passiva. Aquele paciente que está internado em UTI, está apagadão, ele está lá parado. Ele não consegue fazer nada. Então, eu não vou fazer fisioterapia motora nele. Eu preciso fazer. Eu preciso mostrar ao corpo, ao cérebro, que é quem comanda, que assim, aquela articulação está se mexendo. Então, eu preciso manter no mínimo de líquido sinovial ali, porque quando ele se recuperar, ele vai precisar daquela amplitude, daquele músculo. Entendeu? Então, fisioterapia é muito importante e, às vezes, os recursos que a gente utiliza são os mais simples e acessíveis possíveis. Não precisa ser nada de outro mundo. Às vezes, o mínimo possível, o próprio toque, a própria mobilização passiva já dá uma vantagem enorme a quem não está fazendo nada, entendeu? Exato. Um ponto que você trouxe aí em relação à recuperação respiratória, né? A gente está saindo aí, se Deus quiser, da pandemia da Covid-19, as vacinas, mas a gente viu nos primeiros anos da pandemia diversas mortes, pacientes sequelados, pacientes passando 15, 20 dias, um mês em hospitais, em ventilação mecânica. A gente viu o quanto que o fisioterapeuta na sua fase aguda e na fase crônica
crônica, fazendo a diferença na vida dos pacientes. Eu mesmo fiquei em UTI com Covid, na segunda Covid que eu tive, fiquei em UTI e fiquei fazendo fisioterapia, e quando fui para casa, fazendo fisioterapia. Então, fala um pouquinho pra gente o que é essa fisioterapia respiratória, que tanto ficou em evidência com a Covid-19, e que só reforçou realmente a presença do fisioterapeuta em outras áreas que eram para além dos músculos e ossos. Então, a gente teve essa COVID, é uma patologia que causava uma inflamação no parênquima pulmonar, né? E, como toda inflamação, ela vai cicatrizar, e a cicatrização ela vai causar uma fibrose. Então, imagina que você tem um tecido elástico, que precisa ser flexível, aí imagina que ele inflama e ele fibrosa. Então, uma cicatriz ela não é elástica. Então, aquele pulmão que era para expandir, para entrar o ar, não vai mais expandir porque ela está fibrosada. Então, a importância da fisioterapia no COVID, assim, eu falo que no COVID ficou mais evidente, porque eu trabalhei durante 8 anos no hospital de trauma e a gente atuava, eu atuei em UTI e em emergência. E a gente já via a necessidade de um paciente com insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, um edema agudo, da fisioterapia respiratória, para manter esse pulmão expandindo, para quando o paciente melhorar, ele ter toda uma função respiratória, beleza. Mas com a COVID, com esse número exacerbado de pacientes que foi, né, no auge lá em 2020, ficou mais evidente ainda essa questão, né? Então, a gente percebia que o que a gente poderia fazer era minimizar ao máximo essa fibrose pulmonar, para que quando ele fosse extubado, tivesse condições de respirar de forma espontânea, ele não tivesse tanto déficit respiratório. É aquilo que o pessoal fala, fulano teve tantos % acometido no pulmão. Então, esse acometimento aí é o que você teve de fibrose no pulmão. E a gente conseguia reverter isso aí na fisioterapia respiratória utilizando um arsenal de técnicas, onde o próprio ventilador, né, ele se torna uma ferramenta, onde você poderia aumentar a pressão, diminuir a pressão, aumentar a expansão, conseguir insuflar esse pulmão. Então, assim, a fisioterapia respiratória é muito importante na UTI. E depois que o paciente ficou extubado, aí é onde entra, já além da parte respiratória, a parte motora, né? Porque um paciente ele não vai ter condições de fazer um exercício se ele não consegue ter troca gasosa eficiente, né? Então, continua se fazendo, eu não sei quais foram os exercícios que você ficou fazendo, né? Tipo, levantando aquelas bolinhas, né? Respiron, Voldine, várias né? coresinhas, né? Aquela coisa, isso tudo para manter o pulmão aberto, né? Porque aí depois o que é que acontecia? A gente via sempre que, além do comprometimento respiratório da COVID, a gente tinha um comprometimento músculo-esquelético também. Por quê? Porque se eu não respiro, eu não me mexo. Se eu não respiro, eu não consigo fazer um exercício. Então, eu preciso muito dessa questão respiratória para me ajudar na parte músculo-esquelética, entendeu? Então, assim, essa questão de manter esse pulmão, como é que eu posso dizer assim, complacente, era o foco da fisioterapia. E ainda continua sendo o foco da fisioterapia respiratória nas UTIs que a gente tem aqui na cidade, né? Então, a fisioterapia respiratória, ela pode ser também pré-operatória e pós-operatória. Por exemplo, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica, além dele passar por assistente social, psicólogo, passar por uma série de equipes, né? Ele vai precisar passar por uma avaliação da fisioterapia e fazer alguns exercícios, porque ele vai perder muito peso, ele vai mudar completamente o organismo dele, né? Depois também vocês podem também caminhar também para começar a fortalecer os ligamentos, vai ter toda uma dinâmica, né? A questão da fisioterapia também motora em paciente quando está internado é importante também na questão de prevenir doença. Por exemplo, um paciente que está muito tempo parado, ele tem um aumento de chance de ter TEP, né? Ter tromboembolismo. Então, a gente usa da equipe multidisciplinar, vem a fisioterapia para ajudar a gente a evitar que tenha uma complicação, sabe? O que eu vejo, sabe, Luiz? Às vezes o paciente quando está acamado, sabe ou um vozinho, ou um paciente que sofreu um trauma muito importante sendo jovem, muitas vezes a gente vê, mesmo quando ele é estubado ou quando está entubado, que a gente vê alguns parâmetros de dor, paciente quando está com imobilização devido a um trauma, um excesso de fratura, mesmo sendo síndrome demencial,
as faces de dor é muito importante, sabe? A gente vê que o paciente está sentindo dor mesmo imóvel. A imobilidade gera dor. Você sente isso? Sim, sim. A imobilidade, a síndrome do imobilismo é uma síndrome que piora muito a morbidade do doente, né? Aquele doente que está mais imobilizado, ele tem risco de úlcera de pressão, de trombose nas pernas, trombose no pulmão, infecção urinária, necessidade de cateterismos, e aí vem todas as complicações, sepse e morte. Então, o imobilismo, ele além de piorar a qualidade de vida com relação à dor, aumenta o risco de morbidade e mortalidade no intra-hospitalar. Isso é importante. E mais importante que você trouxe aí, a fisioterapia no pré-operatório, a gente fala também até mesmo no pós-operatório. Imagina você fazer uma cirurgia cardíaca. Imagine você fazer uma cirurgia torácica, abdominal. Se você não for estimulado para deambular, cirurgia abdominal, se você não deambular, não tiver um profissional que vá lá, estimule, o médico pega e fala, mas quem que pega na mão, estimula, um bom fisioterapeuta estimula, isso facilita a alta mais precoce, a avaliação de liberação de gases, não é mesmo? Acelera até a cicatrização. Né? Exatamente, o projeto Acerto, o protocolo Acerto, ele avalia exatamente isso, né? Tirar os catéteres o mais rápido possível, estimular a deambulação. E muitas vezes, para estimular a deambulação, a gente precisa da fisioterapia, porque o paciente, muitas vezes, mesmo a equipe médica falando para ele andar, pode andar, vai no banheiro, você não precisa ficar evacuando na cama, o paciente fica inseguro, né? Fica com medo. Aí vem a equipe, aí ensina a levantar. Eu acho muito interessante quando vem o fisioterapeuta, pede com o técnico, ele senta o paciente. No outro dia, se o paciente só sentou, você já vê que o paciente... Porque ele sente que está evoluindo, que ele está melhorando. E muitas vezes a primeira coisa que o paciente chegou, mesmo sendo eletivo ou não, a primeira coisa que o paciente quer fazer depois que ele sai de uma cirurgia é sair do hospital, né? Exato. Então, se a gente utiliza arsenais, né? Por exemplo, utiliza uma equipe que vai ajudar o paciente a sair do hospital, prevenindo doença e ajudando ele a ficar mais resistente, ele vai assumir essa responsabilidade de levantar, de ir no banheiro. E aí aquelas caminhadinhas que a gente vê a equipe fazendo no corredor, eu acho extremamente importante. Então, quando você vai no hospital e vê um pessoal estimulando a deambulação, andando com o paciente, saiba que é o pessoal da fisioterapia que está ajudando e fazendo a fisioterapia motora, que é muito importante. Porque além de prevenir, vocês também estão fortalecendo os músculos, né? Muitas vezes o paciente emagrece. Sabe o paciente, às vezes a gente faz na cirurgia, não sei se você já teve algum colega, algum parente que perdeu peso durante um tempo prolongado num hospital. Ele pode até emagrecer um pouquinho de gordura, mas a maioria das vezes ele perdeu músculo, né? E aí vocês entram fazendo exercício para fortalecer os músculos. Como é que vocês fazem para essa questão de fortalecer para o paciente? Porque o paciente sai tão fraco que muitas vezes não consegue levantar da cama, né? Aí como é que vocês começam essa questão de dar confiança e de fortalecer esses músculos? Geralmente a gente tem que ter uma ideia de que o paciente ele precisa perceber que está conseguindo fazer o movimento ou resistir ao movimento, né? Então a gente tem que ter a ideia de que a contração muscular excêntrica, que é aquela que a gente segura um movimento, é aquela que a gente usa para agachar, é aquela que a gente usa para abaixar um peso para o chão, ela é muito mais forte do que a concêntrica, que é aquela que a gente levanta um peso do chão, né? Então, você tem que pensar que você precisa mostrar ao seu paciente que ele é capaz daquilo ali. Então, você não vai pedir para ele levantar um braço. Você pede para ele, você posiciona o braço dele em cima, ele vai segurando esse braço até ele cair. Então, ele está fazendo uma contração excêntrica, ele está estimulando a musculatura e ele está percebendo, cara, eu estou conseguindo fazer. Então, se ele consegue trabalhar de forma excêntrica, daqui a pouco ele está fazendo de forma concêntrica. Então, essa questão de você ter o conhecimento de que não é só o movimento pelo movimento, levantar um peso só por levantar um peso. Você tem a questão do psicológico aí atuando de forma muito forte. A conscientização do movimento faz toda a diferença. Você é aquela coisa, a gente fala muito de tipo, eu dou aula de exercícios terapêuticos, aí o pessoal sempre fala, professor, exercício de força, como é que eu faço as contas? Então a gente vai ver a questão de repetição máxima, carga máxima, quantos por cento eu uso, como é que eu faço o raciocínio para força, para resistência. Então eu digo assim que músculo nem sabe contar, nem sabe quanto de peso está em cima dele. O que é que o músculo sabe? Ele sabe se o movimento está sendo feito de forma correta e se o movimento está difícil. Porque o movimento difícil é aquele movimento que está pesado.
Se é 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, ele não sabe. Se você está fazendo o movimento correto, ele não sabe se foi uma vez, 2 vezes. Então, a questão do próprio protocolo, você também tem que ter essa flexibilidade de você estar pegando um paciente, um exemplo, um paciente bariátrico, né, que vai perder bastante massa muscular, porque a gordura em si, ele vai ter excesso de pele, fica aquele peso ainda, mas ele fica, às vezes, com medo de fazer o movimento, como o Luiz falou, a questão da cinesiofobia. Então, quanto menos utilizar, a questão do uso e desuso vai, né, a questão de hipotrofiando. Então, você tem que ter essa ideia de que você tem que começar do mais simples para o mais complicado e ter essa consciência do movimento. Não é só o movimento pelo movimento. Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos começar com um exercício isométrico, aquela que você levanta o braço e pede para ele sustentar o máximo. Aí ele começa a tremer, aí abaixa. Daqui a pouco ele consegue abaixar. Daqui a pouco ele consegue levantar. Daqui a pouco ele está pegando peso. Então, é toda uma evolução. Então, por isso que, como o Luiz falou, né, tem um fisioterapeuta para chamar de seu, porque às vezes você está com um paciente, pronto, no caso de Neymar. Neymar era 24 horas por dia. E na equipe lá da seleção, acho que eram 4 fisioterapeutas. Né? Então, você tem toda essa questão que, infelizmente, às vezes, alguns dos nossos pacientes não têm esse acesso por ser plano de saúde ou pela demanda ser muito alta, mas que hoje em dia a gente está mudando e a gente está percebendo que o paciente que tem uma consciência, ele vai pagar pelo serviço individualizado, onde o fisioterapeuta vai ficar com ele lá 3 vezes, 4 vezes por semana, 1 hora e meia, e aí ele vai ver a evolução, entendeu? Então, acho que é bastante importante essa questão. Isso faz a diferença, esse tratamento multidisciplinar e personalizado. E puxando aí para a parte da cirurgia, é tão importante quanto fazer. É um paciente que tem hernia de disco, dor lombar, algo extremamente comum, né? Tipo, 90% da população vai ter dor lombar. Só que em torno de 40% é que tem aquela dor crônica, persistente, que fica aí por meses a fio. Fazer a fisioterapia antes e depois, em especial, depois de qualquer procedimento, seja bloqueio, radiofrequência, cirurgia, é fundamental. Então o paciente tem que entender que a cirurgia ou o procedimento, ele tem o objetivo de tratar a dor. A dor que vem do componente neuropático, da compressão do nervo. Mas os ossos, músculo, o disco, tudo isso precisa de fortalecimento. Então, o alongamento muscular reforça e melhora. Então, tem que ser feito antes e depois. Então, para isso, ter o fisioterapeuta para chamar de seu, para cuidar de você antes e depois da cirurgia. E quando a gente está trazendo aí sequelas neurológicas, outro campo que é fundamental. Paciente pós um AVC, por exemplo. Tão comum um AVC. O AVC, na sua fase aguda, hoje existe a recomendação das UTIs neurológicas, das unidades de AVC, você ter um fisioterapeuta na fase aguda do processo. Naquele momento que depois que o paciente passou pelo tratamento agudo, seja fazer a trombólise, trombectomia, seja fazer uma cirurgia, no pós-imediato, você já deve sim oferecer assistência fisioterápica. Eu queria que tu trouxesse pra gente de que maneira a fisioterapia trabalha no que a gente chama de neuroplasticidade. De que maneira um paciente que até então saiu com metade do corpo sem mexer, alguns meses depois o paciente pode recuperar esses movimentos? É engraçado como tudo, ela vai terminar focando em cima dos exercícios, né? Do movimento em si, né? Então, fisioterapia, o movimento em si. Só que na parte neurológica, a gente ainda tem que ver essa questão da neuroplasticidade, né? A questão de, tipo, quanto mais eu estimular a realização dos movimentos, mais sinapses ou novas sinapses vão ser criadas. E o que é que estimula uma sinapse, a formação de uma sinapse? É você criar uma nova sequência motora, né? Que é o que a gente chama de engrama sensorial, né? Então, eu digo sempre aos meus alunos o seguinte, por que hoje em dia as crianças ou os adolescentes têm muita lesão sem ter contato? Porque não tem um engrama sensorial que na época, pelo menos na minha época, eu não sei se eu sou o mais velho aqui da sala, mas na minha época a gente brincava na rua, brincava de amarelinha, de
a gente tinha toda essa questão de neurodesenvolvimento, essa questão de psicomotricidade. Então, o que é que acontece? Quanto mais experiências motoras a gente tem, mais sequências motoras a gente vai criando. Então, se você não consegue fazer um movimento de uma forma, mas você sabe fazer de outra forma ou de outra forma, então você tem esse engrama sensorial. Então, quando a pessoa tem uma lesão neurológica, a gente tem que acabar estimulando a formação de novas sequências motoras, né? A questão do engrama sensorial, para que ele comece a desenvolver novas terminações e que novos neurônios acabem fazendo o papel daqueles que não estão mais lá. E o que é isso aí? Isso é muita repetição, é muito exercício, existem muitas técnicas neurológicas, né? Neurofuncionais, onde existe a técnica do espelho, né? Que você bota a mão lesionada de frente a um espelho e estimula a mão boa, e ele, pela questão de você ter essa ligação através do corpo caloso dos dois hemisférios, ele acaba reagindo, porque a mão boa acaba reagindo. Existe a terapia de contenção, onde você pega o lado bom, inibe de forma mecânica, e ele tem que forçar o lado ruim a trabalhar, e esse forçar o lado ruim a trabalhar acaba criando novas terminações nervosas, né? Então, assim, existe um arsenal de movimentos, de técnicas que o pessoal da fisioterapia neurofuncional trabalha. A questão da própria um paciente que está sequelado, que ele não tem um movimento. Se você não movimentar, ele vai ficar com a contratura, né? Então, tem todo um... É porque é aquela coisa, a fisioterapia é muito ampla e ela tem que ser feita o mais precoce possível, né? Assim, chegam pacientes pra gente sequelados 2, 3, 5 anos que você fez, pô, velho, por que não começou essa fisioterapia lá quando teve? E uma coisa que você falou, a questão da pré e pós. Hoje em dia a gente, principalmente na parte da ortopedia, a gente tem a fisioterapia perioperatória, que é aquela que você está acompanhando o procedimento cirúrgico, vendo qual o enxerto que está sendo feito, como é que está sendo colocado, para que você não force mais ou que você tenha consciência de que você vai poder forçar um pouquinho mais. Então, assim, eu acho que a fisioterapia ela tem uma área muito ampla. Sim. Né? Assim, talvez ela seja pouco divulgada, aí é um erro dos profissionais porque não divulgam, mas que eventos como Olimpíadas, Copa, infelizmente Covid, acabam colocando em evidência, né? Esses profissionais que já estão aí. A fisioterapia é de 1969, a homologação dela, né? É de 69, então a gente é uma jovem senhora, mas que faz tanta coisa, né? Reabilitação vestibular, não sei se você trabalha também, pessoal da bariátrica também, a questão de não perder massa muscular, né? Então, assim, é aquela coisa, eu digo aos meus alunos, professor, onde é que a fisioterapia atua? Eu digo assim, aonde mexe? Mexeu, a fisioterapia atua, porque a fisioterapia é um tratamento ou a terapêutica através do movimento e da utilização dos recursos físicos, movimento, corrente elétrica, calor, frio, né? Então, assim, eu sou suspeito para falar, né? Já atuo nessa área já tem um tempinho, então eu acho que eu percebo que ela resolve muita coisa, resolve demais, entendeu? Só que às vezes o pessoal acha que é só choquinho, luzinha vermelhinha, a massagem, entendeu? Então, isso faz parte, mas não é só isso. Então, resumindo essa parte que você falou, que o Luiz tocou, se a gente tivesse dois pacientes, os dois pacientes com a mesma idade e os dois tivessem tido o mesmo AVC na mesma localização, mas um, antes de ter o AVC, era mais atleta, fazia mais atividade física, o outro era muito sedentário. A probabilidade de recuperar os movimentos no que era atleta é maior do que o que era sedentário. É isso, né? Que ele tem a neuroespasticidade. Ele tinha uma memória... Ele tem uma memória muscular, ele tem uma sequência motora muito mais rica do que aquele que era sedentário. E da mesma maneira, o que é feito a intervenção fisioterápica mais precoce. Porque você imagina, eu tenho um cérebro aqui, uma área do meu cérebro paralisou, eu não chega mais sangue, a área morreu. A área ao redor, ela teoricamente, ela estava fazendo outras funções.
Com o estímulo que eu faço, os neurônios novos, eles começam a ganhar novas funções. Mas veja que eu preciso que esse estímulo seja feito de maneira repetida, de maneira organizada e de maneira precoce, para que se utilize naquele processo ainda subagudo do AVC, eu comece a recrutar, a chamar novos neurônios a fazer aquela função. E isso vem um cérebro bom. Então eu tenho que ter aquele paciente que tem o diabetes controlado, a hipertensão controlada, que já não era sedentário, não é tão tabagista. Tudo isso permite uma nutrição melhor do tecido cerebral que estava sofrendo e agora não sofre mais, ou que sobrou e que não entrou em necrose. Agora ele pode ser recrutado e chamado como se fossem novos soldados para fazer aquela função motora. Mas para isso tem que ter todo esse planejamento. E realmente o que é interessante da fisioterapia é esse planejamento. É saber que determinada função, determinada doença neurológica, ela precisa de um determinado tipo de movimento, uma frequência tal. Aí eu trago um questionamento. Prescrição de exercício para os pacientes. É algo que é cada vez mais frequente e encorajado pelos fisioterapeutas para serem feitos para os nossos pacientes. Eu quero saber de que maneira o fisioterapeuta ele desenha isso para o seu paciente. De que maneira você tende a fazer um racional de prescrição desses exercícios. Eu digo o seguinte, né? O fisioterapeuta, ele às vezes muito assistencialista de querer ter o paciente pertinho dele para ver o que é que ele está fazendo. Mas às vezes o paciente ele é de outra cidade e só pode estar aqui 2 vezes na semana, né? Então a gente vê a questão do como que ele está evoluindo, né? E ao mesmo tempo que eu estou fazendo aquela sequência motora com ele, eu já estou ensinando a ele como fazer isso aí na casa dele, né? Então tem toda uma lógica onde ele começa com os exercícios de ativos livres, sem peso, né? Se ele tem um déficit motor de um lado, ele pode o outro lado ajudar o lado acometido a fazer os movimentos. Como é que eu posso ver? Ele tem que ter a parte cardiorrespiratória também, por causa da fadiga respiratória, que senão ele não vai conseguir fazer os exercícios. Exercícios resistidos com elásticos, né? Com resistências elásticas. Então, essa sequência motora a gente só pode prescrever de acordo com o paciente que está perto da gente. Mas sempre do mais simples para o mais complexo, do mais leve para o mais pesado, do mais básico, do mais fácil para o mais difícil. Então, geralmente a sequência motora é essa. Agora, os exercícios que você vai fazer são infinitos. Eu digo aos meus alunos que quando a gente vai ver exercícios funcionais, porque o fisioterapeuta não é só tirar a dor, nem recuperar o movimento. Ele tem que recuperar o paciente a voltar a fazer o que ele fazia antes. Não adianta, é muito mais simples. A gente escuta, não sei se já ouviu no consultório de vocês, o paciente, um exemplo, uma senhorinha que era costureira e o cara chega e diz assim, se acostuma, a senhora não vai poder mais costurar. É bem mais fácil você falar isso do que você dizer assim, não, vamos ver como é que a senhora pode costurar a partir de agora, quais seriam essas estratégias, né? É aí onde entra a parte funcional, né? Porque aí seria a finalização da conduta fisioterapeuta, seria recuperar ele para voltar a fazer sua função. Não necessariamente recuperar o 100% da força motora. É um paciente que antes andava, mexia tudo, ficou com a banda do corpo sem mexer, e agora o fisioterapeuta tem a pretensão e o objetivo, e a família acreditar de que 100% vai recuperar. O nosso objetivo é recuperar a função que ele fazia, utilizando do déficit que ele pode ficar a sequelar. Antes não mexia nada, agora já mexe alguma coisa. Esse alguma coisa eu posso fazer o quê para ele voltar à função que ele fazia anteriormente? Esse é um ponto-chave que é importante nessa fisioterapia neurofuncional, essa visão de entrega do paciente para a habilidade que ele consegue fazer agora com aquele déficit que eu tenho agora. E não esperar, vamos esperar recuperação completa para você voltar a alguma função funcional. Não, porque ele fica cada vez mais degradado, ele fica cada vez mais triste, ser retirado do seu grupo de convívio, retirado do seu trabalho, aí começa a depressão, começa síndromes do imobilismo, ombro bloqueado, tudo isso por conta do medo, por conta da ineficiência que acontece num paciente que antes era funcional e passa a ser. Na própria reabilitação, no próprio processo de reabilitação, eu, pelo menos, já tento mostrar
Aí eu digo, o que é que o senhor fazia? Qual era a sua profissão? Então eu já imagino quais são os movimentos e no próprio processo dos exercícios já começa a ir adaptando os movimentos que são necessários, os graus de amplitude, né? Mostrar para ele que ele vai ser capaz. Então, quando ele começa a perceber que ele é capaz de fazer, o psicológico vai lá para cima, aí isso o tratamento bomba. Né? Exatamente. Hoje a gente colocou uma caixinha de pergunta no nosso Instagram e a maioria das perguntas foi a respeito de postura. Existe Certo. fisioterapia para postura? O que fazer para melhorar a postura? O que você fala para quem estiver assistindo a gente, quem estiver escutando? O que ele pode fazer em casa para tentar melhorar a postura dele? Então, postura ele qual é o conceito de postura, né? Postura é uma organização do corpo para que você consiga fazer um movimento de forma eficiente. Então, o que a gente fala, quando a gente aborda a postura, a gente tem que abordar os déficits posturais que vão causar um déficit motor, respiratório, neurológico, né? Então, a escoliose. A escoliose vai causar um déficit respiratório enorme, porque você vai ter um lado que não expande e aí você acaba tendo um déficit respiratório. Você vai ter um lado da coluna onde você vai ter um aumento de facete e outra compressão. Então, você tem que trabalhar os déficits da postura, né? Os déficits funcionais, o que está acarretando aquilo ali. Então, questão de postura é questão de consciência corporal. É você perceber que aquela postura que você está adotando não está sendo legal para você. Funcionalmente falando, você começa a sentir dor, você começa a deixar de fazer um movimento, né? Mas tem certos trabalhos ou certos labores que acaba tendo uma postura específica. Então, essa questão de boa postura ou má postura, às vezes acaba sendo relativo para cada paciente. Né? É lógico, você não vai... Quando meus alunos chegam, eu estou com a dor na lombar, porque eu estava estudando ontem. Estava estudando como? Deitado na cama com um notebook e com um celular. Então, essa questão de você ficar numa postura ou adotar um posicionamento corporal não fisiológico, isso vai acarretar em desconforto, né? Então, assim, a questão de você fica... Antigamente o pessoal dizia peito para frente, barriga para dentro, né? Postura militar exacerbada. É ruim. Do mesmo jeito que aquela postura solta é ruim, né? A gente tem que ver também que existem alterações posturais decorrentes de problemas respiratórios. Um exemplo, problemas mastigatórios. Você não respira direito. Se você não respira direito pelo nariz, você vai jogar a cabeça lá para frente. Aí você vai olhar pro cara, olha a postura do cara, como tá horrível, corrige essa postura. Mas se eu fizer isso, eu não respiro. Já é compensatório. Aí já é compensatório. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver isso daí. Então, se você tem uma alteração postural, é decorrente do trabalho, é desleixo, é porque você tá mal acostumado, né? Às vezes é uma fraqueza muscular, às vezes você pode ter aquelas pessoas que ficam paradas e o joelho vai lá para trás, um gênio recurvado. Aquilo é fraqueza muscular, coisa simples de corrigir, né? Então a gente tem que ver cada caso. Agora não adianta, um exemplo, você tem, todo mundo tem escoliose, né? Todo mundo vai ter escoliose. Todo mundo tem um lado dominante, geralmente você tem a tendência de rodar mais para um lado. Você, num paciente assintomático, onde você não tem dor, você não tem nenhum déficit, você vai corrigir aquilo ali? Será que você vai mexer no que está quieto? Se o que está quieto está funcionando? Então, nem sempre em tudo eu vou mexer, mas a gente pode ajudar a melhorar, né? Então, é bem... eu queria agradecer. Você tem mais alguma pergunta? Na minha caixinha também já respondemos tudo ao longo. João, você quer deixar alguma mensagem? Sempre pede para deixar esse espaço final para você deixar uma mensagem para o pessoal que está escutando, que está acompanhando a gente. O que você deixa para o pessoal? Agradecer ao convite, né? Muito importante a gente divulgar mais e mais a fisioterapia. Às vezes a gente fala que só quem sabe o que é a fisioterapia é quem precisa ou quem já usou da fisioterapia, infelizmente. Fisioterapia não é só na hora do trauma ou para tratar ou para reabilitar, pode ser preventiva, né? A prevenção ela é mais barata, ela é mais rápida, ela é mais eficiente. Então a mensagem que eu deixo é o seguinte: não comecem a sentir dor, não procurem um fisioterapeuta só quando
estiver sentindo alguma coisa, acho que o psicólogo e o fisioterapeuta deveriam ser profissionais que deveria estar procurando sempre para fazer um ajuste, para ver se está tudo bem, se está tudo bem com o teu psicológico, com o teu físico, né? Então, assim, não deixa o fogo pegar, né? Não deixa o fogo começar para chamar o bombeiro. Então, vai na fisioterapia, a gente é um profissional de primeiro contato, né? A gente tá ali para receber essas demandas. Então, fisioterapia é muito mais, é muito além. A gente tem N campos de fisioterapia, a parte oftalmológica, a parte vestibular, a gente tem a própria parte de saúde materno-infantil, saúde do homem, a parte oncológica, a gente, respiratória, neurológica, traumato-ortopédica, esportiva, neonatal, me perdoe se eu esqueci mais alguma, mas é muita coisa para a gente ver pouca gente trabalhando aonde a gente tem uma demanda muito alta, né? Então, assim, campo tem, a gente está aqui para vocês, basta procurar a gente, tem muita gente boa aqui. Show de bola. Pessoal, agradeço então a todos que acompanharam a gente. Trouxemos aí, mostramos a pluralidade que é a fisioterapia, como ela impacta na vida de cada um, e a gente reforça. Tem um fisioterapeuta para chamar de seu. Mais uma vez agradeço. Forte abraço. Valeu, pessoal.